Olá, aqui quem fala é o professor Ricardo. Estou vindo falar com vocês, né, em mais um vídeo do Papo Empresarial. E a ideia de hoje é a gente discutir um pouco sobre a nossa disciplina de contabilidade, certo? A ciência, a contabilidade em si, e todas as contribuições que essa ciência pode trazer para a gente no que diz respeito à tomada de decisão, né? Nesses tempos de pandemia, de isolamento, distanciamento, surgem muitas pessoas por aí falando como é fácil ganhar dinheiro fazendo tal investimento, fazendo tal opção, e a gente precisa ficar atento porque não são todas essas verdades que nos vendem que se traduzem de fato em bons retornos financeiros. Obviamente, tem muita gente que está por aí no mercado para nos enganar, que está espalhando muita notícia falsa e prometendo muitas esmolas que o santo, obviamente, desconfia. Então, é importante que a gente tenha essa preocupação, esse cuidado para usar do que a gente aprende para fugir de situações, né, constrangedoras, no mínimo, né, quando a gente também pode estar se envolvendo aí em alguns crimes ou mesmo na derrocada financeira da sua e da sua família, né? Então, hoje a gente vai discutir um pouco sobre como utilizar de forma prática, eu vou trazer para vocês um estudo de caso, a contabilidade para nos livrar de algumas decisões ruins, certo? Como a gente sabe, vamos partir então do princípio. A contabilidade ela conta a história de uma pessoa, de uma organização, a partir de números. A ciência a contabilidade, ela estritamente, originalmente, vamos dizer assim, ela parte desse princípio de conseguir mostrar o patrimônio de alguém, certo? Com base em informações confiáveis, certo? E precisas. Então, quando a gente toma a contabilidade como uma ciência dessa natureza, fica claro que ao longo do tempo, né, os seres humanos, quando começaram a construir seus patrimônios de maneira fixa, deixaram de ser nômades, né? A nossa espécie deixou de ser nômade, passou a ficar em lugares determinados e construir cidades, sociedades, constituir famílias. Então ficou muito fácil de perceber a necessidade de, ó, isso daqui é meu, isso daqui é seu, para que não misturasse, não houvesse os conflitos que como até hoje existem, né? A gente sabe. Então, quando se trata da contabilidade, a gente pode entender a contabilidade sim como uma ciência que conta a história de organizações, né, pessoas físicas ou jurídicas, a partir de números. Quando você pega o histórico, os balanços patrimoniais, as diversas demonstrações financeiras existentes, você consegue contar a história de alguém ou de uma empresa, assim como você também consegue projetar o futuro, né? E isso é muito interessante, é muito importante para quem está, né, pensando em tomar alguma decisão relacionada ao seu patrimônio, às suas finanças. Então, é importante que a gente tenha esse tipo de conhecimento e que principalmente a gente coloque eles em prática. Porque é muito fácil iludir hoje em dia a partir de patrimônios que não constituem de fato riquezas, certo? Muitas vezes as pessoas esquecem, aí os estudantes, né, nós aqui que gostamos de falar sobre contabilidade, a gente sempre bate na tecla de que patrimônio não se resume somente a bens e direitos, né? É importante que a gente sempre lembre que a contabilidade, quando vai apresentar o patrimônio de alguém, digamos assim, ela olha tudo aquilo que a pessoa tem de bens e direitos, bem como suas obrigações, né? Todas as suas obrigações para com terceiros, digamos assim, para com a própria empresa, se for, para com os próprios sócios, no caso de empresas também, né? Se for o caso. Então é importante que a gente saiba distinguir muito bem a água do vinho nesse caso, porque é muito fácil de você se deixar levar por ostentações e ostentadores por aí que tiram fotos e fotos do patrimônio e escondem aquilo que obviamente não atrai a atenção, né, que eles gostariam, que são exatamente as obrigações. Então,
nem sempre andar de carrão, ter uma casa, implica que o seu, né, que você tem grandes riquezas. Geralmente, grandes riquezas implicam grandes despesas. Pergunte aí às pessoas mais ricas que você vai ver que para manter um grande patrimônio, você também desprende boas prestações financeiras, assim, digamos. Então, é interessante que a contabilidade sempre nos mostra isso, né? Que para um débito existe um crédito. Então, sempre a gente deve averiguar, sempre a gente deve verificar se de fato esse patrimônio é muito mais constituído de bens e direitos do que de obrigações. É fácil ter um carro da moda, é fácil ter um carrão, você compra ele financiado a perder de vista, vai terminar pagando muito mais do que um carro e ao final ele, devido à depreciação, vai estar valendo bem menos do que o valor original que você poderia ter pago se comprasse à vista. Então, é fácil ostentar quando a gente esconde, né, as despesas que nós temos. E mais cedo ou mais tarde, essas despesas acabam superando de tal forma os nossos bens e direitos que acabamos tendo que perder tudo, vender tudo, para poder, então, sair, né, dessas situações calamitosas financeiramente falando, certo? Então, vamos aqui, ó, vou passar para vocês, vou mostrar para vocês um estudo de caso que a gente vai abordar na nossa disciplina de contabilidade mais adiante, e que ele mostra exatamente um processo de tomada de decisão de uma empresa, de uma organização para aquisição de um navio para trabalho, certo? Vamos lá então. A questão é a seguinte: uma companhia marítima comprou e reformou o navio, certo? Por 100 milhões de reais, com uma autorização de uso por 10 anos, sendo que ao concluir esse período, né, ao final dos 10 anos, esse navio deveria ir para o cemitério de navios, já que normas internacionais impediam sua continuidade. De maneira bem simples, podemos dizer que o balanço patrimonial foi sintetizado da seguinte forma. Aqui, então, eu tenho o balanço, vamos dizer assim, com base somente nesse fato que aconteceu. Eu tenho a aquisição de um navio por um grupo de investidores que tem essa empresa, essa companhia marítima. Então, eu tenho um grupo de investidores no patrimônio líquido somando um capital de 100, perdão, ali seriam 100 milhões, tá certo? E um ativo no valor de 100 milhões. Lembrando que isso aqui é somente um estudo para bater em cima dessa tecla de como a contabilidade ela pode te ajudar no processo de tomada de decisão. Diversas outras despesas e tal não estão sendo consideradas aqui. E a história é a seguinte: esse pessoal se juntou, investiu 100 milhões na aquisição de um navio que vão poder usar por 10 anos devido a normas internacionais que impedem que navios com mais de 10 anos fiquem trafegando por aí. Ou seja, já entra aí alguns aspectos relacionados à própria conservação desse navio. Tendo acesso à demonstração do fluxo de caixa do primeiro ano do navio, de forma sintética, constatou-se o seguinte: eu tenho aí, então, uma demonstração de fluxo de caixa, que é uma outra ferramenta que a gente vai usar, e que ela apresenta o seguinte: receitas recebidas no primeiro ano, tá? Com esse navio de 100 milhões de reais. Olha, teve uma receita de 56.790.400 reais. Uma receita alta, né? Quando você olha e pensa que o navio foi 100 milhões, ora, num ano só eu tive uma receita de 56.790. Isso é que um bobo pensaria. Por quê? Porque a gente tem que olhar também as despesas desse navio. Então, como despesas para manutenção de todas as atividades relacionadas a esse navio, né? Nós temos aí 48.990.400 reais. O que nos dá um resultado financeiro, certo? De entrada no nosso caixa da empresa, ou no caixa da empresa em questão, de 7.800.000 reais. Ora, parando para pensar, 7.800.000 é um baita dinheiro, é um bom dinheiro, né? Para um ano, você teve aí umas cifras bem altas ao longo de cada mês de atividade desse navio. Então, aparentemente, isso é uma coisa boa, né? Só que há motivos para a gente comemorar com esse resultado, a empresa faturando 56, gastando 48 em média, ficando ali com 7 milhões e pouco de resultado financeiro em caixa? Não, não é
não há motivos para comemorar, não há razões para acreditar que isso vai dar certo. Com base nesses números, olhem os resultados econômicos agora. O resultado econômico, gente, é um resultado que ele não mexe necessariamente com o que a empresa tem em caixa, tá? Não mexe com o seu dinheiro, mas ele já te traz uma perspectiva do que vai ter de resultado ao final do processo todo, do exercício todo. Então, o que é que a gente tem aí? Com uma DRE, né? Uma demonstração do resultado econômico. Antes a gente viu uma demonstração de fluxo de caixa, uma outra demonstração também muito utilizada é a DRE. Na DRE eu lanço as receitas, obviamente tem muito mais itens numa DRE, eu estou fazendo aqui rapidamente só para a gente ilustrar. Eu tenho as receitas no valor de 56.790.400, tenho a despesa de 48.990.400, mas aqui eu lanço a depreciação. O navio foi comprado por 100 milhões e poderá ser usado por 10 anos devido a normas internacionais que dizem respeito, inclusive, como eu falei, à própria conservação desse navio. A gente não vai ficar rodando com navios depreciados aos frangalhos por aí. Então, normas internacionais impedem esse tipo de veículo estar trafegando pelos mares com mais de 10 anos. Então, eu tenho um prazo de 10 anos, o que me dá uma depreciação, certo? De 10%. Ou seja, eu tenho 10 anos para usar algo. A cada ano, ele vai perdendo, então, 10% da sua condição de me render. Então, 100 milhões dividido em 10 anos, eu tenho uma depreciação anual imposta pelas normas de 10 milhões de reais. No resultado que a gente viu, a gente tinha 7 milhões e pouquinho, 7.800, se eu não me engano, de resultados financeiros, digamos assim, mas sem levar em consideração essa depreciação, tá? Porque, por mais que esse dinheiro fique em caixa, o navio já teve aí um prejuízo de 10 milhões por conta dessas normas internacionais que implicam essa depreciação do próprio navio. Então, um navio de 100 milhões que só pode ser usado em 10 anos é sinal que a cada ano ele vai perder 10 milhões de reais, certo? Então, calculando agora, eu tenho, pelo contrário, um prejuízo de 2 milhões e 200 mil. Só que esses 2 milhões e 200 mil não saem do meu bolso na hora. Isso vai se acumulando para o fim das atividades, certo? Mas efetivamente mexe com o meu patrimônio, que é o que a gente entende quando vê um balanço patrimonial. Então o raciocínio é bem simples. Ó. Se a gente alugasse, a gente não ia ter que pagar, vamos supor, se eu alugasse esse navio ao invés de comprá-lo, e o custo desse navio para mim fosse de 10 milhões, eu não ia ter que pagar todo ano 10 milhões? Então é a mesma coisa. A depreciação é equivalente a um aluguel nesse caso. E aí a gente tem a depreciação como um fato econômico, ou seja, no momento não há saída de dinheiro, nem carros e motos você está usando, mas seu dinheiro você não sente sair do seu bolso. Mas futuramente, quando você for, por exemplo, revender um carro usado, você vê a depreciação pesar no seu bolso, porque o que você gastou não é a mesma coisa que ele vale hoje. E o aluguel, ele já é um fato financeiro, porque o aluguel eu tenho sim que pegar e pagar todo mês. Então, muita gente se engana na aquisição, na tomada de decisão por comprar determinados veículos, por exemplo, porque ao contrário de um aluguel, você não está tirando esse dinheiro do bolso. Mas isso não quer dizer que seu veículo não esteja perdendo valor. Então, você troca o aluguel por uma perda de valor chamada depreciação, certo? E aí, a conclusão é a seguinte: se permanecer nesse faturamento anual, né, baseado no fluxo de caixa, é que em 10 anos a empresa vai ter um prejuízo acumulado de 22 milhões de reais. Por quê? Se a cada ano a depreciação de 10 milhões puxa meu patrimônio para baixo em 2 milhões e 200, como a gente viu anteriormente, em 10 anos, 10 vezes 2 milhões e 200 de resultado negativo, resultado econômico negativo, vai me render 22 milhões de prejuízo. Você vai estar ganhando dinheiro, mas no final das contas, você ganhou pouco para o que precisava. Você tinha que ter um rendimento superior aí para poder uma receita maior para poder compensar a depreciação do navio, certo? Portanto, a decisão deverá ser tomada pelo balanço contábil e não pelo fluxo financeiro. As razões foram expostas acima, né, anteriormente,
No entanto, deverá sempre observar qual o segmento de mercado. Isso é um exemplo, tá? Só para ilustrar como a gente, utilizando da contabilidade, consegue evitar comprar gato por lebre. Por quê? Porque quando a gente se ilude vendo o dinheiro vivo, a gente esquece de aspectos que a contabilidade leva em consideração para então definir o patrimônio de alguém. Você comprou um navio de 100 milhões e ao final dos 10 anos que você poderia usá-lo, você ia ficar com prejuízo de 22 milhões de reais. Obviamente, esse prejuízo não seria traduzido todo ano, né? Mas sim ao final, quando você visse que o navio não rendeu o quanto deveria. Então, há duas alternativas aí. Ou você trabalha para compensar esse primeiro ano e ter resultados melhores, para que você tenha, então, uma redução, né, da diferença entre o que você recebe e as suas despesas e a depreciação. Como a gente viu, 56 milhões não deu conta. Tinha que ter, no mínimo, aí mais 2 milhões e 200 de receita para poder igualar no 0 a 0, certo? Então, ou você opta por conseguir uma estratégia, desenvolver uma estratégia para rentabilizar mais a sua atividade com o uso do navio, ou então você opta por não investir na compra desse navio, que não vai te dar um resultado tão satisfatório assim. Vejam que você começou ganhando 2 milhões e 200 7 milhões, perdão, no primeiro ano. Aí se abestalha, como a gente fala, né? Mas termina aqui ao final dos 10 anos, quando você tiver que encostar o navio, o seu prejuízo acumulado vai ser de 22 milhões de reais. Ok? Espero que todos tenham compreendido, tá? Essa foi a discussão que eu queria trazer para a nossa aula hoje. E, obviamente, né, a contabilidade vai muito além disso, mas é só uma forma de ilustrar como a gente pode, na prática, utilizar da contabilidade para nos beneficiar no processo de tomada de decisão, certo? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas, enfim, e comenta, curte e traz para a gente, então, as dúvidas que ficaram ou algumas outras situações pelas quais você já passou, que se tivesse usado a contabilidade, com certeza teria evitado algum prejuízo, tá bom? A gente fica por aqui e nos encontramos numa próxima oportunidade. Até mais!